Vivemos em um tempo marcado por grande confusão espiritual. As pessoas estão cansadas, ansiosas, sobrecarregadas, mas, muitas vezes, sem entender por quê. Há uma inquietação constante no coração, uma sensação de opressão, de peso na alma e, por vezes, no ambiente em que se vive. Muitos recorrem a explicações psicológicas, outras vezes, fisiológicas ou sociais. Mas existe uma realidade profunda, muitas vezes esquecida ou ignorada: a ação silenciosa e persistente do maligno. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o demônio é uma criatura espiritual real, dotada de inteligência e vontade, que se rebelou contra Deus e deseja a perdição das almas. Ele não precisa aparecer de forma visível para atuar. Ele trabalha nas sombras, nas distrações, nos pecados consentidos, na negligência da vida espiritual. E é exatamente por isso que muitos estão sendo atacados espiritualmente sem perceber. Diferente do que se vê em filmes e na cultura popular, a maior parte das influências diabólicas não se manifesta por possessões ou fenômenos extraordinários. O inimigo da nossa alma é sutil, ardiloso e atua pelas frestas. Ele pode se infiltrar por meio do desânimo repentino e profundo, especialmente na vida de oração e nas coisas de Deus. Na confusão mental e espiritual, dúvidas que não têm raiz sólida, mas que afastam da verdade. Brigas constantes e inexplicáveis entre membros da mesma família ou comunidade. Resistência interior à oração, como sonolência, impaciência, distrações ou repulsa ao sagrado. Pesadelos frequentes, insônia ou inquietações à noite, mesmo após um dia comum. Doenças que desafiam a medicina, que não têm causa natural claramente identificada. Queda repentina em vícios ou pecados antes superados, como se uma força estranha puxasse para o abismo. Esses são indícios que, sozinhos, podem parecer banais. Mas quando são persistentes, recorrentes e, sobretudo, quando ocorrem junto a um afastamento da vida de oração, da missa, dos sacramentos, é preciso abrir os olhos. Pode haver aí uma influência espiritual negativa ou até mesmo um ataque direto do maligno. A tradição da Igreja chama isso de opressão, obsessão ou influência demoníaca externa, situações nas quais o demônio age ao redor da pessoa, instigando o mal, sem necessariamente possuir o corpo. E nesse combate, a Igreja, com sua sabedoria bimilenar, nos oferece armas espirituais eficazes. E uma das mais conhecidas, embora muitas vezes mal compreendida, é a Medalha de São Bento. São Bento de Núrcia nasceu por volta do ano 480, no seio de uma Roma em decadência. Desde jovem manifestou profundo desejo de santidade e rejeição à corrupção moral do mundo. Retirou-se como eremita em uma caverna nos arredores de Subiaco, onde permaneceu em oração e penitência. Com o tempo, começou a ser procurado por homens desejosos de seguir seu exemplo. Assim nasceram os primeiros mosteiros beneditinos, sob a sua famosa regra ora et labora, reza e trabalha. Mas a vida de São Bento não foi apenas de oração contemplativa. Foi marcada por constante batalha espiritual. O demônio tentou matá-lo várias vezes, envenenando seu vinho, infiltrando maus monges, tentando seduzi-lo com visões impuras, perturbando seu sono. São Bento resistia com o sinal da cruz, com jejuns e com oração constante. Um dos episódios mais conhecidos é quando tentaram matá-lo, oferecendo-lhe um cálice de vinho envenenado. Antes de beber, São Bento traçou sobre o cálice o sinal da cruz, e o cálice se quebrou. O veneno espiritual foi vencido pela cruz de Cristo. Por essa razão, São Bento é considerado padroeiro contra tentações, feitiçarias, bruxarias, possessões e todo tipo de influência maligna. E é da devoção a ele que nasce, ao longo dos séculos, a Medalha de São Bento, não como um talismã, mas como sinal sacramental de proteção e fé. A Medalha de São Bento não é um enfeite qualquer. Também não é um amuleto da sorte.
E, infelizmente, muitos católicos hoje a utilizam de maneira supersticiosa, como se ela por si só tivesse um poder automático de proteção, mesmo sem oração, sem fé, sem vida sacramental. Isso é um erro, e grave. A medalha de São Bento é um sacramental, ou seja, um sinal sagrado instituído pela Igreja para preparar o fiel para receber a graça e para santificar as diversas circunstâncias da vida. Ela deve ser usada com fé viva e, de preferência, após ter sido abençoada com a bênção específica, que inclui orações de exorcismo. Essa bênção pode ser feita por qualquer sacerdote com o formulário próprio. A medalha de São Bento é rica em simbolismo e oração. Ela contém, em forma de siglas, uma poderosa oração contra o mal. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipsi venena bibas. No centro da medalha, a cruz representa o poder de Cristo sobre todo o mal. É pela cruz que fomos salvos, e é pela fidelidade à cruz que resistimos às tentações do mundo, da carne e do demônio. Receba a bênção adequada. Peça a um sacerdote que abençoe a medalha com a oração tradicional. Use com fé, e não como um objeto mágico. A medalha acompanha o fiel como sinal da presença de Cristo e intercessão de São Bento. Reze diariamente. A oração é o verdadeiro escudo. Reze o terço. Vá à missa. Confesse-se regularmente. Consagre seu lar. Coloque as medalhas nas portas de entrada ou paredes com oração. Ela é eficaz contra influências ocultas. Evite superstição. A medalha é poderosa quando usada com vida de graça. Sem isso, ela se torna apenas metal. São Bento nos ensina, com seu exemplo, que a verdadeira batalha é invisível e que só vencemos quando somos fiéis à cruz de Cristo. O mundo pode rir disso, pode chamar de exagero, de fanatismo, mas os santos sabiam a verdade. O demônio existe e ele odeia as almas fiéis. Portanto, não se iluda. Se você está desanimado na fé, se a sua casa parece perturbada, se a oração se tornou um fardo, não descarte a possibilidade de estar sendo influenciado espiritualmente. Mas não tenha medo. A cruz de Cristo é nossa luz. A oração é nossa força. E a tradição da Igreja é o nosso escudo. Que a poderosa intercessão de São Bento nos proteja. E que a cruz sagrada seja todos os dias nossa luz e nossa salvação.